Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se alguém algum dia te disse que cristão não passa por sofrimento, sinto muito te falar, mas esse cara não sabe nada de Bíblia. O próprio Jesus diz no Evangelho de João que todos nós passaríamos por aflições. Mas ele termina essa frase com uma promessa maravilhosa para todos nós, dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pessoal, estamos começando mais um programa aqui hoje com um tema novo, com gente nova participando. Nós estamos aqui com o Idiahuri, também o apelido dele é Gato, por razões óbvias, né? Materiais, né? E aí nós estamos com os mesmos da semana, do último vídeo, aqui o Bala, o Sato, a Laina e a Emily. E eu sou o Ricardo. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com as tristezas, os sofrimentos do dia a dia. Como o cristão pode lidar com o sofrimento de forma a não perder sua fé ou de não negar a sua fé. Então o primeiro tópico para a gente discutir aqui com o pessoal é o seguinte: cristãos, eles podem passar por dificuldades, por momentos de lutas e tristezas, ou isso é falta de fé? Será que isso é falta de fé, ou a gente, considerado cristão, também pode passar por isso? Vou dar uma introdução aqui para ajudar. Por que eu acho tão importante esse tema hoje em dia? Porque a gente vê muito pastor, muito pregador falando sobre triunfalismo. O que seria o triunfalismo? Que se você é cristão, você tem que ser vencedor em tudo. Tudo. Tanto na tua área financeira, na tua área sentimental, na tua saúde, você não pode ficar doente. E aí eles atribuem a falta de saúde, ou a falta de dinheiro, ou a falta de fé. Então isso é muito perigoso. A gente vai ver na Bíblia aí muitos personagens bíblicos que passaram por dificuldades tremendas, assim, que passaram por muito perrengue, mas foram considerados heróis da fé, né? Então, qual é a ligação então do cristão com o sofrimento e como passar pelo sofrimento? Por que os cristãos sofrem? Fala. Beleza. Na verdade, não só passa, como deve. O cristão ele deve passar por sofrimento, né? Ele tem que passar por sofrimento. É um modo que Deus usa para agir na nossa vida, para nos transformar da forma que Ele quer, né? Porque parece que a gente só aprende sofrendo. Aí tem vários exemplos na Bíblia disso, né? E também Ele faz isso até para nos proteger de algumas coisas, né? Porque Paulo, que nem quando ele teve as visões, né? Que Deus deu algumas visões para ele, aí depois Deus colocou aquele espinho na carne que fala, né? E Paulo orou, pediu para curar, e Deus não curou e falou: minha graça te basta. Por que Deus não curou ele? Para que não criasse soberba nele. E o maior medo de Paulo era fracassar no ministério, né? Fala que era fracassar no ministério, ser desqualificado. E através esse espinho na carne, que né, não sabe se é uma doença, tem várias teorias do que podia ser, né? Mas era alguma coisa que incomodava muito ele, ficou até o fim da vida dele, e isso manteve ele sempre humilde, não deixou criar soberba, né? Então ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Então Deus protegeu ele do maior medo dele através de um sofrimento. Um exemplo. Vai, quem mais? Eu tenho outro exemplo também, que Deus não protegeu na hora do sofrimento, que foi quando Jesus pediu para, se possível, afastar ele daquele cálice, mas Jesus mesmo disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua, Deus. Então ele sabia que ele ia sofrer, ele sofreu e não foi poupado. Né, mas é um exemplo também de sofrimento que valeu a pena, na verdade, né? Dá pra ver o Jesus homem e o Jesus Deus, né? O sofrimento ele não vem contra nós, ele vem a nosso favor. O sofrimento ele é uma bênção de Deus. A gente não enxerga isso. Ninguém gosta de sofrer, claro que a gente vai, por quê, tal. Que nem Jó, né? Ele ficou se perguntando por que estava acontecendo tudo aquilo. Só que aí no final ele fala: antes meus olhos, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então ele aprende isso. Deus usou o próprio diabo para trazer Jó para perto dele através de sofrimento. Eu acho que o que a gente sempre tem que ter em mente é isso, né? Que ser cristão não é sinônimo de ausência de problemas, de ausência
de sofrimento. Até porque a gente vê na Bíblia que a promessa de Deus para nós é essa, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E quando Jesus fala, tome a tua cruz e me siga. Então, quando a gente toma essa decisão de sermos cristãos, e o próprio Jesus também avisou, né, que no mundo nós teríamos aflições, até a volta dele, né, até a volta dele, até o fim da nossa vida, a gente não vai chegar um dia que a gente não vai ter uma angústia, uma aflição, um problema na família, financeiro, desemprego, mas a gente pode crer, né, como nós somos tementes a Deus, servimos a Cristo, que tudo que acontece tem um propósito, né, na nossa vida e que tudo é para a glória dele, né? Então, se às vezes Deus permite uma enfermidade, uma situação de desemprego, de dificuldade financeira, é para que a gente possa ver a glória dele e as outras pessoas possam ver a glória dele na nossa vida e a gente possa testemunhar de Cristo, né, para outras pessoas. Porque assim, quando a Bíblia fala que no céu não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá nada dessas coisas, significa que aqui vamos ter isso, né? Sim. Então, uma vez o pastor pregou, o nosso pastor, Fernando, que para ser cristão, você precisa gostar de coisas radicais, porque não é uma vida tranquila, uma vida de paz, e faz parte do processo. Deus vai me honrar, mas antes disso, eu vou ter que passar por várias coisas para ter compaixão pelo outro, para preparar o meu testemunho. Então é através da minha vida. Uma vez outro pastor, eu ouvi falar que as pessoas leem a Bíblia em mim. Então, as pessoas que não conhecem a Bíblia. Então, como que eu vou me desesperar no meio dos problemas e as pessoas vão ver isso e vão falar, poxa, então eu não quero conhecer isso, né? Se ela está desesperada, imagina eu. É legal isso que a Lainá falou, que tanto essa ideia de que como a gente passa pela tribulação é um testemunho, né? Justamente, porque quando as pessoas olham pra gente, ou olham para uma pessoa que é cristã e vê essa pessoa passando por sofrimento, doente, mesmo assim essa pessoa esperançosa, com fé, começa a chamar a atenção, né? Pô, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Porque qualquer coisinha que me acontece eu fico desesperado, mas aquela pessoa está lá num momento terrível lá e está tranquila e está passando por isso bem. Então, o testemunho é uma oportunidade que Deus dá para a gente testemunhar dele, né? Eu lembro assim do Evangelho de João, no capítulo 9, fala a história da cura do cego de nascença. E lá, justamente, os discípulos eles perguntam para Jesus, olha, quem que pecou? Foi os pais dele ou foi ele mesmo no ventre da sua mãe para que ele nascesse desse jeito? E aí Jesus fala assim, olha, ele tá sofrendo desse jeito para que a minha glória, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, será que a gente consegue pensar nisso, né? O meu sofrimento é uma oportunidade de Deus agir na minha vida, ou de Deus se manifestar na minha vida? Como em João 11, fala sobre Lázaro também, a mesma coisa. Nossa, eu ia falar agora, nesse instante. Ah, então fala. Não, porque Deus permitiu que Lázaro morresse para muitas pessoas, né, para muitos judeus se converter. Assim foi com Paulo, né, Paulo e Silas na prisão. Deus não deixou que eles não fossem presos. Falei certo? Só que depois que eles, né, aconteceu tudo aquilo, muita gente não fala de muita gente, fala que foi o cara que cuidava da prisão e a família. Dele. Mas eu acredito, sim, que muita gente deve ter sido convertida depois disso. Você disso. vê os caras machucados lá e louvando a noite inteira. Em Filipenses 4 fala assim, Filipenses 4, versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quando fala tem sempre em alegria, não está falando para eu ser sempre sorridente, sempre feliz, né? Está falando para permanecer na fé de Deus. Que, bom ânimo, né? A Bíblia fala muito de esperança. Isso. Eu creio que Jesus voltará, eu creio, então, que eu tenho essa esperança sempre. E a gente sempre tem em mente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Então, a gente passa o que a gente passar, né? No final, a gente vai ter a vitória de Deus, né? Sobre
os problemas, sobre as dificuldades, sobre as lutas que a gente tem. E o importante é sempre a gente querer a vontade de Deus na nossa vida, apesar de tudo. Eu acho legal nesse texto também, desculpa. Acho legal nesse texto também que eu posso estar falando, que os mesmos, ao invés de quererem somente a vitória aqui, eles queriam vitória com Deus. Para eles, se fossem queimados, o que acontecesse, Não importava. eles queriam a vitória com Deixa eu Deus. fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Por que lógico que tem tudo que a gente falou, mas por que Deus não permite que todos filhos dele fossem ricos, bem-sucedidos, Tá aqui na minha financeiramente e mão, tudo mais? Então responda. Tipo assim, uma das respostas, né, aproveitando respondendo duas coisas. Falando sobre o sofrimento, pegando somente o exemplo de Paulo, né, porque ele tinha aquele espinho na carne. Imagine se ele não tivesse aquele espinho na carne. Eu creio assim que, ninguém sabe, mas tipo uma certa soberba poderia ter, Ele porque mesmo ele era, fala, né? porque ele era o cara, Ele era o cara. da época. Mas diz assim, em Hebreus 11, versículo 39. Hebreus 11 fala sobre a fé e todos aqueles, pela fé, né? Diz assim, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então assim, falando sobre sofrimento, até isso que você falou, eu acho que tem, igual, se eu interpretei certo a tua pergunta, nem sempre a gente vai... Porque assim, igual esses aí, eles pela fé eles andaram, só que nem todos eles receberam aquilo que tinha sido prometido, porque Deus tinha algo melhor. E também porque todo mundo se voltaria ao evangelho por interesse, né? Claro. Sim. Eu acho Não, interessante por assim, amor. que a gente também precisa confiar em Deus. Confiar em Deus porque Deus tem sempre o melhor. Igual quando Deus falou para Abraão matar Isaac. Cara, ele ficou 3 dias indo até o lugar. Esses 3 dias não foi 3 dias simples. Ele foi pensando, eu tenho que Vou sacrificar matar meu meu filho. É meu filho. Eu vou sacrificar. Então, imagine a angústia que ele deve ter sentido no coração, mas sempre tem que obedecer a Deus. Porque no final, o que Deus fez? Deus estava provando Abraão para ver A fé dele, né? entendeu? Às vezes a gente passa, a gente não entende o porquê, mas isso nos leva mais perto de Deus. Claro. Imagina você falar assim, não vou matar, e aí? E E no aproveitando final Deus isso, honrou, né? Deus e honrou. aproveitando Sim, é lá em Romanos 8, 28, né? Fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo, inclusive o sofrimento, ele vai estar cooperando para o nosso bem, né? Eu acho legal, o autor C.S. Lewis, ele fala assim, Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. Né? Então o que é sofrimento, o Ricardo falou, o que é sofrimento para a gente é a oportunidade para mostrar a glória de Deus. E lá em Romanos 5, do versículo 3 ao 5, fala assim, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança e a esperança não se confunde. Então, de uma tribulação, de um problema, a gente passa a perseverar, confiar em Deus, né, esperar em Deus. E dessa perseverança a gente passa a ter uma experiência, que Deus vai nos consolar, vai mostrar o porquê de tudo aquilo. E através dessa experiência a gente passa a ter uma esperança de saber que Deus está sempre com a gente e tal. E essa esperança a gente nunca perde. Mas ter mais intimidade também, né? Conhecer de verdade quem que é o Deus. Dá para perceber que, tipo assim, o sofrimento na vida do cristão, ele pode tanto trazer algo benéfico para ele, como também alguma coisa mal, se a fé dele não estiver firmada nisso que a gente está falando. Porque a gente vê muitas vezes pessoas que passam por dificuldades e abandonam a fé. se rebelam. Então, Na primeira- quem acredita nisso de triunfalismo, normalmente quando passa por dificuldades, a gente conhece alguns casos de pessoas que abandonam a fé, porque fala, pô, então se eu estou passando por sofrimento, significa que Deus me abandonou. Né? O pastor falou ontem na pregação, e eu guardei bem o que ele falou, que Pedro, ele fala para Jesus, eu posso ir até aí, né, por cima das águas? E ele começa a ir, ele provavelmente nem percebe a hora que ele já está andando. Só que hora que ele afunda? Percebe o vento, É a hora que- começa a olhar as ondas. Né? É nessa hora que normalmente a gente cai, que é o perigoso, né? A hora que bate o vento da dificuldade, da tribulação, é a hora que a gente cai. Então, mas é nessa hora que Pedro pede para Jesus, né? E Jesus estende a mão e tira ele, segura ele, salva ele, né? Então, a gente, assim, o que a gente precisa já
já passar para esse tema, é como lidar. Então, vocês já falaram algumas coisas, mas é importante a gente pensar como então lidar com o sofrimento, com as aflições. Se a gente já viu na palavra de Deus, aí o Bala falou uma frase do C.S. Lewis que é legal porque ela tem base na Bíblia, que quando diz assim, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Isso não faz sentido se a gente pensar, né? Pô, como assim? Quando eu estou fraco, eu sou forte. Mas quando eu estou fraco, eu paro de confiar na minha força. Eu percebo, pô, eu não tenho força para resolver isso. E aí a gente fala, Deus, agora é contigo. Aí a glória dele Aí sim, aparece. aí quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, aí a gente percebe o que é força de verdade. Aí a gente se E torna o pastor forte. falou ontem também, que às vezes Deus só tá assim olhando, né? A gente tentando resolver com as nossas forças. E ele fala, deixa, vai. Deixa, vai. Lança Aí quando a tudo gente aí. não aguenta mais, aí Jesus entra. Tipo, agora eu É posso, assim agora eu posso, mesmo. mas dizer, agora eu vou. Agora eu vou agir, né? por você. Agora vai. Agora então vai. O que mais a gente pode ver na palavra de Deus é Deus nos dizendo para não ter medo, né? Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. E a gente sempre consegue, né, essa fé genuína, assim, se voltando para a palavra, né? E em oração também, porque a gente pode perceber, a maioria das pessoas que caem da fé ou se rebelam contra Deus é porque não conhecem a palavra dele. Não conhecem profundamente o caráter de Deus. Então eu acho que quando a gente se afasta da palavra, a gente se enfraquece. Então, para a gente sempre ser fortalecido na fé, a gente sempre tem que se voltar para a palavra de Deus, para ver sempre a vontade dele na nossa vida e sempre acreditar nas promessas dele, o que ele tem para nós. Né? Pessoal, então nós estamos terminando esse pequeno vídeo de hoje. E para que você guarde no seu coração essas palavras, o que Deus tem guardado para nós é muito maior. Nós temos que firmar nossa alegria nas coisas que vão vir ainda, nas promessas de que um dia a gente vai estar com Ele. E como a gente já disse aqui, lá onde nós estivemos com Deus, não haverá choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, mas só alegria de estar na presença de Deus. E eu queria deixar um versículo aqui para a gente se despedir, Filipenses 4, do 12 ao 13, diz o segredo da felicidade. Se você está terminando esse vídeo agora e você quer saber o segredo de viver contente, de viver feliz, a palavra de Deus está aqui para dizer para a gente qual é esse segredo. Diz assim, Filipenses 4, do 12 ao 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a tua esperança, que a tua fé, que a tua alegria estejam em Deus, porque Deus está sempre com você, mesmo nos momentos mais difíceis Ele não te abandona. Nós ficamos por aqui então, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, todo mundo dê tchau para a câmera de novo, como